A graça e a paz de Cristo seja com todos. Minha oração é que este vídeo possa encontrar todos com saúde, em segurança e em paz, porque cremos que mesmo nesses dias de dificuldades pelos quais temos passado, Deus é o nosso protetor e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Igreja Batista de Monte Castelo está em 24 horas de oração, intercessão por você, pela sua família, ao longo desses dias que temos vivenciado esta pandemia. Se você precisa de oração, entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer em poder interceder por você e pela sua família. E como estamos em oração, nós vamos iniciar essa série de devocionais com a temática Navegando nas Escrituras. E vamos iniciar essa série de devocionais exatamente pela oração, entendendo que a oração é um instrumento que Deus nos dá para, diante dele, expressar o nosso coração, as nossas vontades e os nossos sentimentos. E então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, e lermos os versos 1 e 2, que diz: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É muito interessante, queridos, porque nem sempre cristãos entendem o valor da oração. Na verdade, muitos cristãos não enfatizam a oração como outras disciplinas espirituais, como, por exemplo, o próprio estudo da palavra de Deus. Mas a oração é uma disciplina espiritual que encontramos na Bíblia dezenas e dezenas de vezes. Muitos dos heróis da fé a praticaram de uma maneira extraordinária, e mesmo que não tivéssemos nenhum registro de outros homens e mulheres orando como temos na Bíblia, mas tivéssemos somente o registro encontrado aqui em Lucas capítulo 11, já seria o suficiente para cristãos estarem levando a sério a oração. Nesse texto que lemos, encontramos Jesus ensinando seus discípulos a orarem, ensinando eles a orarem da forma que é agradável a Deus. E aí, ele vai ensinar a oração modelo, que nós devemos entender não como uma oração de repetição ou uma oração milagrosa, mas uma oração que deve ter partes agradáveis a Deus. Quais ensinamentos nós encontramos nesse trecho sobre oração? Primeira coisa importante, como eu já falei, é o exemplo de Jesus. É o exemplo de Jesus que motiva os discípulos a quererem orar de uma forma mais agradável a Deus. O texto nos diz que aconteceu que enquanto Jesus, ele orava em certo lugar, ao acabar, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Com certeza, esse discípulo anônimo, bem como os demais, conheciam as orações públicas que eram feitas pelos religiosos judeus naquela época. Mas eles não queriam mais simplesmente repetir orações ou fazer orações religiosas. O novo estilo de vida que Jesus estava apresentando a eles requeria muito mais deles. Os discípulos queriam orar como Jesus orava.
eles pedem que Jesus os ensine a orar, porque, de fato, Jesus é o mestre por excelência, aquele que tem a instrução correta para nós, os seus discípulos, em como devemos orar. Jesus nos mostra o caminho para que a nossa oração seja agradável a Deus. Então, queridos, é o exemplo de Jesus que deve nos mover, nos encorajar a orar. É o exemplo de oração na sua vida. Jesus orou todo o tempo enquanto aqui esteve, ao longo do seu ministério, em momentos os mais diversos. E isso deve nos estimular, como discípulos dele, a também querermos orar de uma forma que seja agradável a Deus. É muito importante que nós entendamos que a prática da oração deve ser pautada no exemplo de Jesus. Porque, sendo ele Deus, não negligenciou a oração, pelo contrário, ele nos ensina que precisamos buscar a presença do Pai a cada dia, a cada hora. E, na verdade, queridos, nós vivemos um tempo agora que nos apavora, ou apavora a muitos, um tempo de crise, mas nós não devemos orar ou intensificar nossas orações somente em função de crises, de perdas, ou em tomadas de decisões muito importantes. Devemos ter a oração também nesses momentos. Mas a oração, sobretudo, como encontramos aqui no exemplo de Jesus, deve ocorrer na nossa vida de maneira cotidiana. Jesus demonstra que a oração era um hábito em sua vida. Tanto era um hábito que os discípulos observavam e queriam seguir este hábito. Jesus, ele estava sempre em oração. E aqui no texto, observe, ele estava orando em um lugar reservado. E isso nos leva a entender que a oração deve ser um hábito primeiramente particular, pessoal. Mesmo que sejamos encorajados pela Bíblia a orarmos com os irmãos, nos cultos, nas vigílias, aos domingos, nos pequenos grupos, o exemplo de Jesus nos leva à reflexão de que é fundamental termos um tempo a sós com o Pai. Um tempo que Jesus escreveu em Mateus 6,6. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, queridos, iniciando essa série de devocionais sobre oração, precisamos pautar a nossa vida de oração na certeza de que estamos seguindo o exemplo do nosso bendito Salvador Jesus, que nos revela que a oração deve ser um momento particular com Deus, um momento de intimidade com Deus. Que assim seja a oração na minha e na tua vida, um tempo de intimidade com Deus. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor dê graça a todos e que possamos fortalecer mais e mais a nossa vida de oração. Assim eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.